E aí, meus bons, sejam bem-vindos aí ao Coluna dos Pitacos. Esse é um canal para a gente conversar sobre futebol, mas eu proponho uma coisa diferente, um desafio, na verdade, que é a gente conversar, discutir futebol de uma maneira menos passional, mas mais racional, construtiva. É aquilo que eu tento fazer, que eu quero propor nesse espaço. E aí, esse episódio inaugural, a gente está aí na véspera do começo do Campeonato Carioca, né? O começo de temporada. Vou focar mais no Campeonato Carioca, da gente ir comentando, falando sobre os times aí no começo de temporada. E aí eu já te proponho, você que está aí perdido aí, tá vendo esse barrabudo aí malucão falando sobre futebol, você que está perdido aí e achou nosso canal, eu te proponho, quero saber o que você pensa sobre o campeonato estadual, como você vai acompanhar, qual o seu nível de interesse, o que você espera para o seu time, qual a relevância dos campeonatos estaduais para o planejamento do seu time, como vai influir na temporada. Eu sou flamenguista. É um canal que a gente, não é um canal sobre o Flamengo, obviamente é o que eu consumo mais, assim como o Campeonato Carioca, mas a gente está aqui no espaço aberto para que todo mundo participe e dê suas visões. Me apresentando, eu sou Leandro Coluna. Coluna não é um sobrenome, né? É um nome de guerra lá, um apelido dos tempos de universitário. Sou amarradão, me amarro em futebol, acompanho desde o começo dos anos 90, moleque. Mas sempre tentei desenvolver algumas visões assim muito peculiares. Vamos ver se vocês me compreendem. E como eu disse, eu sou o Flamengo, então obviamente eu vou acompanhar mais, eu consumo mais o meu time, né? O Campeonato Carioca, mas óbvio que, chega lá mais pra reta final, semifinal do Paulista, um jogo bacana, a gente assiste, né? Vai lá que dá mais uma vez, né? Um final do Gauchão, velho, bom e Grenal, assisto, né? Curto muito futebol europeu e a gente vai estar sempre falando. Quis falar dessa questão, por exemplo, do Campeonato Paulista, Gaúcho, mais uma vez reiterando, né? Do cearense, aqui do Distrito Federal, que é onde eu moro. Se você quiser comentar sobre o seu time, o que você acha do campeonato e quais as pretensões do seu time, o peso do campeonato, qual a importância, fica à vontade, mete bronca, fala aí com a gente. Eu vou, inicialmente, né, inaugurando aqui o canal, eu vou dar a minha visão, o que eu espero do Flamengo, do Campeonato Carioca, qual é a minha expectativa, minha exigência. E aí o que eu espero do Flamengo? É que o laboratório, né, esse período do Carioca, né, seja um laboratório com poucos percalços e que o Paulo Souza consiga descobrir soluções, né? Aproveitar a garotada, né? E essa molecada faça a transição, né? De maneira com sucesso. É isso que eu espero, né? E para não ter tantos solavancos, né, nesse processo, evitar tomar escovadas dos grandes rivais, né? Por exemplo, ano passado o Vasco, ainda se encontrando depois do rebaixamento, foi lá e meteu 4-1 no Flamengo. Tomara que o Paulo Souza, eu digo isso, assim, acontece no futebol, mas para a torcida, para nível de pressão de torcida, encheção de saco do treinador, é bom que ele fuja disso. Porque qual é o grande temor, na minha opinião? Caso Inter do ano passado, 2021, né? Miguel Ramírez. Pegaram um cara, que tem um trabalho de sucesso lá no Equador, num clube tão pequeno, né? Que ajudou a desenvolver, né, o Independente Del Valle. Um trabalho de longo prazo, que o cara teve tempo para implementar um estilo de jogo dele maneiro, agressivo. Um time, de investimento baixo, médio para baixo no Equador. E ele conseguiu, né, montar a academia dele, a filosofia dele no time e teve sucesso. Mas isso leva tempo, não tem como. E, o Inter tomou uma sapecadinha no Grenal, e aí uma outra porradinha ali, aí o cara já foi embora. Você aí que é colorado, pode me dar sua opinião, o que você achou disso. Mas eu não quero que aconteça com o meu time, né, com um técnico que está chegando agora e iniciando um trabalho, um cara de uma outra cultura, de uma outra vivência. Eu quero, que ele tenha tempo, possa ter tempo de desenvolver uma equipe, de colocar as ideias dele. Espero que ele fuja dessa pegadinha aí do Colorado Ramírez, que aconteceu no ano passado. O Campeonato Carioca, né? Infelizmente, aí eu não estou fazendo politicagem para atrair seguidores. Quem me conhece já de um tempo sabe que é meio que como eu penso.
Pô, é um campeonato que hoje tem um desequilíbrio, né? Você tem os 4 grandes, e aí os menores nem se fala, né? Mas os 4 grandes, 4 gigantes do futebol brasileiro que estão no Rio de Janeiro, né? Em patamares, esse clichê, diferente, né? O Flamengo é um clube que tem um potencial de investimento maior, já tem um time vitorioso, formado, está envelhecendo, tá, mas o clube tem uma estrutura maneira, principalmente tem um potencial de investimento bem maior. O Fluminense vem com um time agora mesclando, se valeu muito, né, da força da base, da molecada, e eu acho que é um trabalho que vai continuar e tem que continuar, mas botou uma galera mais velha, fez um investimento, mas acho que, por exemplo, a nível nacional, vamos botar o brasileiro, né, como uma régua. O Flamengo provavelmente vai entrar no brasileiro pensando com o Atlético e Palmeiras em lutar por título e numa posição de top de tabela. Acho que o Fluminense é um clube que vai estar ali numa posição de intermediária para cima. A parte aí é meio perigosa, ainda mais com que eu não estou adorando não, mas ainda mais o que aconteceu com o Grêmio, né, no ano passado, que para mim foi uma coisa bem emblemática. Mas acho que o Fluminense tá num nível abaixo. Botafogo vivendo um novo momento aí, atrair investidores, né, da SAF. Botafogo está num patamar a nível nacional e que aí a gente pode tentar jogar pro Carioca. Mas no nível nacional, o Botafogo acabou de ascender, está num outro momento, que eu acho que é o momento de tentar lutar para se manter na Série A. Eu espero que isso aconteça. E o Vasco tem que se organizar, né, politicamente, né, os conflitos políticos e posteriormente, consequentemente, economicamente, para lutar, e vai ter que lutar porque a Série B vai ser difícil como foi ano passado. Mas o Vasco precisa, eu torço para que suba. E eu vou explicar por quê. Porque eu sou carioca, eu sou tijucano, morei a maior parte da minha vida aqui em Brasília, mas recentemente estava morando no Rio, né? Já vai fazer 6 anos que eu voltei para Brasília, mas eu passei uma época no Rio muito legal e amo aquela cidade, amo a cidade, fico triste quando eu vejo, por exemplo, como eu visitei ano passado, como a cidade, um momento de degradação. Eu torço pelo Rio. E torço pelos times, cara, também. Eu respeito os meus amigos, né, botafoguenses, vascaínos, tricolores. A gente conversa de futebol, a gente, jogava pelada. É bom ter a zoeira, mas, eu fico triste quando o time dos caras, sabe, que tá passando por dificuldade, tá num momento, assim, de desilusão. E até do ponto de vista econômico, pro meu clube, é interessante que eu tenha os 3 gigantes do Rio disputando a mesma competição. É menos custo de viagem, você vai ter um clássico, que tu vai rachar uma bilheteria bacana, até de mobilização da cidade, da própria torcida. Então, assim, com todo respeito, por exemplo, Avaí, Goiás, ou até mesmo Curitiba, pro Flamengo é mais interessante. Ao invés desses clubes que, o Vasco tivesse subido. Então, tem isso. E uma outra coisa que eu acredito também bastante é o seguinte: quando os seus rivais, né, locais se enfraquecem, possivelmente no longo prazo você vai se enfraquecer ou vai ter uma desvantagem. Tentar citar aqui um paralelo, por exemplo, Paris Saint-Germain contra os hoje 3 clubes que estão mais fortes na Inglaterra, né? Liverpool, Manchester City e o Chelsea. Menosprezando o Tottenham, que, timaço, United no momento de transição, o Arsenal já está um tempo aí mais fora do holofote, mas voltando, né, não me perdendo muito, é uma desvantagem pro Paris Saint-Germain, porque o nível de exigência dele no campeonato francês, e a gente está falando do campeonato porque é o que te consome 60% a 70% da sua temporada. O nível de intensidade que os jogos em que ele é exigido faz diferença, cara, no final. O Liverpool, Manchester City, o Chelsea, os caras vão estar muito mais acostumados a um jogo de concentração de 90 minutos. O campeonato inglês, eu sou fã, gosto muito da Premier League. Cara, ninguém vende barato, o jogo é intenso, é correria. O francês também tem, é um jogo corrido, mas a disparidade técnica do PSG para os demais é muito grande, né? Isso aí é óbvio, não estou falando nenhuma novidade. Mas aí eu acho que pesa, por exemplo, numa semifinal, nas fases mais agudas de uma Champions.
porque, cara, os ingleses, né, os espanhóis, né, o Real Madrid, Atlético e Barcelona, né, e os outros também, times, Sevilha, Valência também vendem sempre caro, mas o PSG tem essa, para mim, uma desvantagem. Os outros têm a vantagem de jogar um jogo que exige muito mais concentração e intensidade em 90 minutos. O campeonato inglês é foda. Então, voltando, né, à nossa realidade, eu falei do lado financeiro, mas também competitivo. O Flamengo precisa que os rivais da cidade, do Rio de Janeiro, estejam fortes, né? Precisa que eles melhorem, que o Campeonato Carioca, que, pô, eu posso hoje não me causar muito, não me mobiliza tanto, né? E até paradoxal, tá, montando esse vídeo inicial quando começa o campeonato, né, estadual. Mas enfim, eu sou meio doido mesmo, vocês vão se acostumar. Mas voltando ao raciocínio, eu preciso que os times estejam mais fortes, né? Ofereçam um grau de exigência ao Flamengo para que ele esteja num patamar de competitividade quando começa a temporada, tipo do Palmeiras, caso o Corinthians e o São Paulo e o Santos, sempre em São Paulo você tem times do interior, sempre tem aquela surpresinha, os caras já começam com uma vantagem se ele tem um campeonato mais competitivo. O cara já está num nível de competição, de exigência maior. E isso também vale, por exemplo, para o Atlético Mineiro. No Mineiro, desse ano, que os caras, em outro patamar, são favoritaços. 3 meses, né, iniciais da temporada, você jogando um campeonato enfadonho que não te exige. Eu acho uma desvantagem. Falando sobre o Flamengo, eu espero que o Paulo Souza consiga, né, tomara que ele tenha êxito em desenvolver as ideias dele, né. O futebol de hoje a gente vai discutir mais, falando mais sobre o Flamengo, tem desafios, assim, o nível de intensidade é sinistro, então o jogador, para ele correr, o que se exige hoje, ele tem que comprar a ideia, ele tem que ver que, tô me fudendo aqui, tô correndo pra cacete, mas por um motivo, por uma ideia de um técnico que tem lógica. Então eu espero que ele tenha esse casamento, né? Que a torcida tenha paciência no Carioca, que seja um laboratório, né? Tomara que o time também se ajude e não tome as escovadas que gerem uma crise, né? Que não tem jeito. Tomou 3 do Fluminense, aí no outro jogo tomou 4 do Vasco, como aconteceu ano passado. Não 3 do Fluminense, mas você começa a tomar muita porrada em clássico e tal, aí do Botafogo, não tem quem segure. Então eu espero que ele consiga pensar bons valores da base, montar, dar um padrão de jogo pro time, né? Que os jogadores que do ano passado não tiveram tão bem se recuperem. Tem uma evolução para quando começar a temporada, para mim, de verdade, o que interessa, né? Fases mais Libertadores, né, as fases mais agudas da Copa do Brasil e o brasileiro, o time esteja arrumado, tenha evoluído e que o cara possa ter um lastro para trabalhar. Eu espero só que o começo de trabalho não tenha turbulências e que haja um desenvolvimento, né, da equipe. Eu encerro por aqui falando sobre o Flamengo. Amanhã começa o campeonato, como eu já falei anteriormente, a estreia do Botafogo com Boa Vista. Eu pretendo falar sobre o Botafogo amanhã. Você, botafoguense, tá convidadíssimo a participar, né, e dar a sua opinião. Quarta-feira, Flamengo e Fluminense estreia, ou é Flamengo e Vasco, agora me confundi. Enfim, acho que é Flamengo e Fluminense, quinta-feira o Vasco, então quarta-feira a gente só fala mais sobre o Flamengo, fala sobre o Fluminense, quinta-feira o Vasco. Também eu falo dos pequenos, né, do Rio. Sempre tem aquela esperança, né, eu como carioca, de ver um projeto maneiro de um pequeno, ter um projeto legal e crescer, ascender, né, uma coisa sustentada, na verdade, né? Cheguei numa Série B. Lamento, por exemplo, o América, que é o segundo clube de todo carioca, né, que todo mundo fala, né, não vai disputar aí a primeira divisão do Cariocão, né, mais uma vez. Mas eu vou estar olhando aí atentamente aí pra gente ver, se tem um timezinho com um trabalho legal, bem montado, revelações aí, jogadores interessantes, também olhar para os 4 grandes aí. Então agradeço aí o espaço, espero que vocês tenham curtido, dê um like, comente, inscreva-se aí no futuro, a gente vai ter uns projetos aí maneiros. Desculpa aí a nossa estrutura inicial, né? A ideia é que o canal atinja o sucesso, né? Cresça e a gente vai melhorando a infra. Mas foi um prazer aí estar com vocês nesse episódio inaugural e vamos que vamos. Um abraço.